Olá, eu sou Luiz Jabur, médico, atuo nas áreas de prática ortomolecular e nutrologia e hoje eu vou falar para vocês de um tema que vários pacientes nos perguntam, que é a modulação hormonal bioidêntica. Como é que ela funciona? Em primeiro lugar, a gente tem que começar da questão da interpretação dos exames laboratoriais. Por quê? Se você pegar os exames que você fez da última vez, você observará que existem parâmetros que têm uma diferença enorme. Só para ilustrar, vamos pegar o TSH, que é um dos exames que nós solicitamos para ajudar a ver como é que está a saúde da sua tireoide. Os valores de TSH de referência do laboratório costumam variar de meio, 0,5 a 5,8. A gente tem um delta de diferença de mais de 10 vezes. Se nós pegarmos 0,5 e multiplicarmos por 10, a gente vai ter o número 5. E como é que os laboratórios chegam nesses valores? Eles pegam todos os pacientes que eles fizeram os exames durante um ano, vamos supor que foram 1 milhão de pacientes, 10 milhões de pacientes, isso aí cada laboratório tem seu N, sua amostragem. Eles tiram os 5% das extremidades que eles consideram aberrantes e eles consideram os 90% que estão no meio, eles chamam de normal. Então, como é que pode uma pessoa que tem 10 vezes de diferença da outra, os dois serem chamados de normal? E normalmente a medicina costuma, quando o paciente sai desse desvio padrão, é uma curva de Gauss ou curva de sino, que os cientistas usam para fazer isso. Quando o paciente entrou em alguma extremidade que é um desvio do padrão, é o momento em que o médico costuma querer intervir. Ele costuma cuidar da doença e não da saúde. Um outro exemplo para ilustrar isso seria a ferritina. É muito comum o seu médico pedir, a gente também pede, todos costumamos pedir, um exame simples de sangue que é a ferritina. Se você for lá no seu exame e pegar o valor de referência da ferritina, ela costuma ir de 20 a 300. De 20 a 300. Novamente, um delta de diferença de 15 vezes. Se você multiplicar 20 por 15, nós vamos ter 300. E o laboratório considera todo mundo entre 20 e 300, ele fala que está todo mundo normal. Mas não é bem assim. Nessa faixa do meio, chamada de normal, o laboratório tem pessoas saudáveis, pessoas doentes, está todo mundo ali naquele bolo. Ele só alertou para o desvio padrão anômalo, aquela coisa que chamou muita atenção. E é por isso que a gente tem essa discrepância tão grande nos valores laboratoriais. Então, dentro do que nós recebemos como os valores normais pelo laboratório, existem valores ótimos, onde a gente pode trabalhar para manter o organismo saudável, não deixando o organismo despender nem para um lado, nem para o outro. E como é que a gente faz isso? Isso é a modulação hormonal. A modulação hormonal, vitamínica, mineral, na verdade, o termo mais abrangente seria prevenção do envelhecimento e manutenção da saúde, da homeostase corporal, seria manter o nosso corpo nessa faixa ideal dentro de cada parâmetro. Como? Fazendo da seguinte maneira: o que for bom para o organismo, nós vamos tentar manter mais próximo do máximo. O que for deletério, maléfico para o organismo, nós vamos tentar manter mais próximo do mínimo. E o que não for nem deletério e nem ótimo para o organismo, nós vamos tentar manter no meio. Vou dar alguns exemplos para ilustrar para vocês, porque eu acho que o exemplo é a melhor forma da gente conseguir palpar o que a gente está falando. No caso dos homens, um dos hormônios mais importantes que nós citamos no vídeo passado é a testosterona. Como eu já falei, os principais sítios, os principais locais do nosso corpo que recebem o hormônio testosterona, coração e cérebro. Então, se é um hormônio bom, se é um hormônio que ajuda na composição corporal, se é um hormônio que cuida da saúde cerebral, que cuida da saúde cardíaca, eu vou tentar mantê-lo dentro dos valores elencados como normal pelos laboratórios, mais próximo do máximo. Um outro hormônio que é ruim, que favorece o surgimento do câncer, que faz com que células potencialmente aberrantes não sejam eliminadas e que, portanto, é prejudicial para o nosso organismo, é um hormônio que se chama estrona.
A estrona, eu vou tentar mantê-la o mais baixo possível que eu conseguir, porque ele é um hormônio que, quando em excesso, desencadeia todas essas consequências deletérias para a saúde e para a prevenção da homeostase corporal. E como um exemplo que nós vamos trabalhar para deixar no meio termo, nós vamos falar do cortisol. O cortisol é um hormônio muito conhecido, relacionado muito ao estresse, é um dos hormônios que mais sobe quando nós estamos estressados. Só que tem o seguinte, o cortisol em excesso, ele é altamente deletério para o organismo, ele causa o catabolismo, que é a perda muscular, ele faz com que você deixe de produzir testosterona, ele compete com outros hormônios, tanto na fabricação, quanto na condução, quanto no sítio receptor, como é o caso da testosterona para os homens e da progesterona para as mulheres. Então, o cortisol em excesso, ele é altamente deletério. No entanto, o cortisol é a nossa primeira defesa contra um vírus, contra uma bactéria, contra uma possível infecção. Então, ele não pode ser baixo demais, ele não pode ser alto demais, pelos efeitos maléficos que eu acabei de elencar. Mas se ele for baixo demais, o nosso organismo também fica vulnerável. A nossa energia diminui. O cortisol contribui muito para a disposição do dia, para a energia, para uma série de coisas. Então a gente tem que trabalhar com esse hormônio numa faixa em que não seja nem alta demais e nem baixa demais. O cortisol nós vamos ter que mantê-lo no meio termo, nem no quartil superior, nem no quartil inferior. E aí como é que funciona esse trabalho de prevenção do envelhecimento, manutenção da saúde e homeostase? Nós pedimos os principais hormônios, onde a gente elenca como é que está os minerais, vitaminas, precursores hormonais, os hormônios em si. Olhamos marcadores inflamatórios, marcadores oxidativos, olhamos como está a glicação do organismo. E a partir destes dados, e sabendo o ponto ótimo onde cada um desses parâmetros deve estar, nós começamos a trabalhar para conseguir fazer com que a saúde fique estabelecida. A gente espera que a pessoa não chegue naqueles desvios padrões da curva de Gauss. Se a pessoa já está descambando ou para um lado ou para o outro, a gente vai trazer aquele valor que está ruim para o valor próximo ou no ótimo, e aí, portanto, nós conseguimos manter a saúde daquela pessoa por muito mais anos. Antigamente, se acreditava que os hormônios caíam porque nós envelhecíamos. Achava que a queda hormonal era uma consequência do envelhecimento. Se dosava um hormônio num senhor de 70 anos, era muito menor do que um hormônio num jovem de 18 anos. E aí a justificativa era, não, como ele está velho, o hormônio caiu. Só que hoje em dia, os estudos mais modernos já mostram que esse paradigma é diametralmente oposto. Não é que os hormônios caíram porque a pessoa envelheceu. A pessoa envelhece porque os hormônios caem. Essa é a grande chave da questão. Como é que nós somos programados pela natureza? Nós nascemos, as mulheres aos 14, 15 anos, infelizmente hoje por várias questões, elas têm entrado na idade fértil mais cedo, mas vamos colocar em média aí 14, 15 anos. O homem demora um pouco mais no seu amadurecimento, por volta dos 16, 18 anos ele já está com seus caracteres sexuais secundários formados. A partir desse momento, nós já estamos aptos a reproduzirmos, a passar a nossa carga genética para frente, e a partir dos 30 anos, na verdade hoje com essa poluição, comida industrializada, está acontecendo a partir dos 20 anos, inicia-se o declínio hormonal, que é o mecanismo, que na verdade é o mecanismo que a natureza tem, são os botões que ela dispõe para desligar e nós envelhecermos e morrermos. Então, atualmente, a partir dos 20 anos, a gente tem uma queda hormonal contínua todos os anos. E é isso que causa o nosso envelhecimento. Portanto, não é que os hormônios caem porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque os hormônios caem. E nessa mesma linha de raciocínio da natureza, por volta dos 20 anos ela começa a desligar os nossos botões. Fisiologicamente, era para nós falecermos aos 40, 45 anos.
Por que nós temos conseguido aumentar a expectativa de vida de maneira excepcional? Por dois motivos primordiais. O primeiro motivo é por causa dos hormônios bioidênticos ou não que a gente tem hoje no mercado, só que na prática ortomolecular e na nutrologia eu tenho como princípio trabalhar apenas com hormônios idênticos do que o nosso corpo produz. Mas vamos voltar a esse tópico. O primeiro recurso que nos permite viver muito mais anos hoje é a produção dos hormônios bioidênticos. Imagine antigamente um diabético tipo 1 que não tem a capacidade de produzir insulina, que nascia e não tinha esse recurso disponível na farmácia. Fatalmente ele faleceria muito jovem. Imagine um hipotireoideu, cuja tireoide não funciona bem, que não tem a capacidade de produzir os hormônios tireoidianos, sem poder comprar a tiroxina na farmácia, que hoje está em todas as bancadas de farmácia. Essa pessoa faleceria muito mais jovem. Então, apesar de ter uma certa polêmica essa questão de modulação hormonal bioidêntica, otimização dos hormônios para manutenção da saúde e homeostase corporal, várias pessoas fazem uso de hormônio todos os dias e as pessoas não se preocupam com isso. Ou, na verdade, não atinam para isso. Na verdade, muitas vezes, quando a pessoa fala que vai fazer um trabalho específico nesse sentido, tem medo, tem receio, acham que vão ter câncer. Exatamente o contrário. A menor incidência de câncer está nos jovens, que são as pessoas que têm o maior número de hormônios circulando no corpo. A questão toda é qual o hormônio que a pessoa utiliza. Mas eu acabei de trazer dois exemplos super simples, corriqueiros, que é uma pessoa que tem o hipotireoidismo, que faz uso do hormônio tireoidiano, que compra na farmácia, e um diabético que faz uso de insulina. Esses dois são hormônios, a pessoa usa uma vida inteira e é graças a esses recursos que ela consegue viver muitos mais anos na sua vida. E o outro recurso que a gente tem para conseguir chegar aos 80, 90, 100 anos são os antibióticos. Antigamente uma pessoa pegava uma infecção bacteriana, quando não existia antibiótico, infelizmente, ela ia falecer, sua vida ia se extinguir. Hoje em dia, com recursos antibióticos, quando a gente pega uma infecção, a gente tem essa possibilidade de tratamento. Então é isso, a modulação hormonal é um recurso fantástico, desde que seja bem empregado, desde que seja com os parâmetros corretos, é um recurso fantástico para a manutenção da saúde, prevenção do envelhecimento e melhora do vigor, da disposição, da energia e para evitar essa queda natural que a própria natureza programou para a gente, tá bem? Muito obrigado pela sua audiência, a gente te espera no nosso próximo vídeo e até lá. Um abraço.